Fala, povo artista, alguns nem tanto, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite mais uma vez. Vamos começar mais uma aula aqui, aula de História do Brasil. Agora nós vamos fazer a aula 13, beleza? Acompanha comigo aí, aula 13, Brasil Colonial. Nós vamos falar de cultura e sociedade na região das Minas, né? A gente vem numa sequência aí, analisando esse ciclo do ouro e a sociedade que está se transformando a partir disso. Então essa é mais uma aula dessa sequência, tá? Só para explicar uma situação aqui, no teu caderno, né, no teu material aí, vai estar assim, na aula 13, você tem como um segundo item dessa aula a Inconfidência Mineira. Eu não vou colocar Inconfidência Mineira nessa aula, eu vou colocar Inconfidência Mineira na aula 14. Porque lá na aula 14 a gente tem que, olhando para a divisão didática, tá? Falar da Conjuração Baiana, né, um outro movimento de contestação à metrópole, e aí comparar os dois movimentos. Então eu acho melhor na aula 14 eu apresentar a Inconfidência Mineira, ou a Conjuração Mineira, apresentar para vocês a Conjuração Baiana, fazer uma comparação entre as duas dentro desse contexto de enfrentamento, né, ou de oposição, colônia e metrópole. Só estou avisando porque às vezes você vai olhar aí no material e falar, pô, ficou faltando um pedaço, é proposital esse então, tá? Hoje a gente vai falar somente dessa questão cultural e da sociedade que se formou então com as suas principais mudanças aqui na região das Minas, tá? Como a gente sempre tem feito, só para dar uma retomada básica, né, para a gente achar aí onde estamos, né, isso é importante. Eu estou vindo com vocês trabalhando uma ideia de sistema colonial desde o descobrimento do Brasil, mais especificamente a partir de 1532, trabalhando com vocês a função da colônia, a função da metrópole, os arranjos que são feitos entre essas duas, entre esse centro e essa periferia, a sociedade que está se formando a partir disso, o escravismo, né? E na última aula, nós falamos aí, nas duas últimas aulas, né, na aula 11 e na aula 12, nós falamos do ciclo do ouro. Então eu mostrei para vocês como é que funcionava essa economia mineradora, como é que foi aqui a corrida, né? Eu falei para vocês como que era organizada também a cobrança de impostos, essa sociedade ficou diferente, uma sociedade que ficou mais dinâmica. No fim das contas eu estava tentando mostrar para vocês as consequências, né, dessa estrutura ou dessa economia mineradora. E aí nós falamos, inclusive, das reformas pombalinas, que representam um momento importante dentro da organização administrativa. E por fim, nós ainda estamos falando aqui dessa sociedade colonial do século XVIII. Deixa eu sair da frente do XVIII aqui. Tudo bem? Então nós estamos assim, a colônia tem um ciclo econômico da mineração, do ouro e outras pedras preciosas também, tem o diamante e tal, tem outras coisas, né, vamos dizer assim, secundárias, mas também muito importante. E aí você tem uma organização dessa sociedade que é mais dinâmica, né, isso que a gente vai ver ainda mais hoje, e ao mesmo tempo você tem uma pressão cada vez maior, né, da metrópole. Cada vez que essa sociedade ela fica mais dinâmica, vai buscando autonomia e vai criando mercado, classes intermediárias, dinheiro, tal, interesses próprios, vai aumentando a pressão também da metrópole em cima da colônia. E aí, obviamente, né, daqui a pouco a gente vai ter algumas contestações, algumas brigas, alguns movimentos aí, inclusive de emancipação, tá? Então esse é o contexto que nós estamos trabalhando aí, beleza? Hoje o que eu quero fazer com vocês aqui, nos próximos minutos, eu quero atingir esse objetivo, para a gente compreender nessa aula de hoje os elementos, manifestações e representações culturais que compõem a identidade da sociedade colonial nessa região das Minas. É lógico que a gente vai falar do desdobramento disso até os dias de hoje, mas a ideia é a gente conseguir entender esses elementos culturais, essas representações, essas manifestações, né, o movimento artístico que tem um diálogo ali com a sociedade colonial desse momento, tá? É isso que eu pretendo fazer com vocês hoje. Como a gente sempre tem feito aqui, dividir o nosso papo em 3 partes, né, 3 passos. Primeiro eu vou falar para vocês do barroco, o que é o barroco colonial, especificamente o barroco mineiro, né? Peço uma atenção aí para vocês linkarem com os conteúdos da Marli, né? É importante, mas eu vou passar uma perspectiva histórica para vocês desse movimento artístico e cultural. Depois eu vou falar para vocês e mostrar algumas obras de alguns artistas, como por exemplo o Aleijadinho ou o Mestre Ataíde, e a gente vai fazer uma análise então dessas obras no contexto dessa sociedade do século XVIII.
E por fim, nós vamos falar das irmandades. As irmandades foram muito importantes na época, que são grupos, né? Associações de grupos não religiosos, né? Tem um cunho religioso, mas não tem uma oficialidade religiosa, sabe? Por isso são conhecidas como ordens terceiras ou ordens leigas também. Eu quero falar para vocês dessas irmandades e o papel social que elas têm dentro dessa sociedade, tá? A gente vai analisar isso com mais detalhes, portanto. Beleza? 3 passos, então, para a gente entender essa cultura e sociedade na região das Minas. O primeiro ponto é o seguinte: o Barroco, ele é vamos colocar assim, o Barroco ele é um movimento, né? Ele é um estilo que surge na Europa, não surge no Brasil. Calma que eu já vou falar de Brasil. Ele surge na Europa ali no contexto do século XVI, entre o século XVI e XVIII. É um movimento que ele está de alguma forma ligado ao Renascimento, né? Porque ou o Barroco pode ser entendido como uma continuação, uma continuidade do movimento renascentista, ou o Barroco pode ser entendido também como uma contestação do movimento renascentista da Europa, já que no contexto histórico o Barroco ele vai estar mais ligado à questão do absolutismo, à questão da Contra-Reforma, da Igreja Católica. Então ele se liga a essas categorias, meio que se colocando na oposição em alguns momentos, né, em algumas correntes, alguns artistas, algumas obras, com relação ao Renascimento. A gente vai ver, ou já viu, não sei onde você está nesse momento, mas a gente vai falar de história geral e vai falar do Renascimento para a gente poder pensar nessa oposição, né? O Barroco ele é um estilo artístico, é um estilo musical, é um estilo literário, portanto, que surge na Europa. Você tem nomes importantes nas artes, né, na pintura, por exemplo, o Caravaggio, o Rembrandt, o Velázquez, né? Você tem uma turma aí que é de um barroco europeu. Não é esse o nosso foco hoje, tá? Mas só para dizer que o barroco ele surge na Europa nesse período. No caso brasileiro, você tem adaptações desse estilo. Brasil colonial, uma presença muito forte da Igreja Católica, né? Esse estilo ele vem para o Brasil, mas a quantidade de adaptações e novidades que ele tem no Brasil faz desse movimento artístico no Brasil uma coisa única, né? Então o barroco mineiro ou barroco colonial ele pode estar numa outra categoria. Guarda o barroco europeu num canto aí da sua cabeça e vamos pensar agora nesse barroco que surge aqui na colônia. Portanto, ele é um movimento que, assim, algumas características, né? O nosso barroco mineiro, o barroco, toda vez que eu falar barroco aqui agora, eu estou falando da colônia, tá? Ele tem uma ideia de trabalhar com cores mais fortes, e dá para entender um pouco isso, porque, por exemplo, se o pessoal pintava em telas mais claras ou azulejos, né, na Europa e tal, aqui no Brasil isso tem que ser feito na madeira, né? Na colônia, a matéria-prima aí para poder pôr as artes é a madeira, e aí você precisa de cores mais fortes nessa madeira, né? Deixei para vocês algumas coisas aqui, por exemplo, do mestre Ataíde, que está aí na apostila de vocês também, com a legendinha lá, tudo ok. Então esse contraste muito forte de cores, né? É uma ideia também de o barroco mineiro, uma ideia de exagero também, né? Existe um exagero, existe uma certa ostentação também. Olha aqui a Nossa Senhora do Pilar, a igreja Nossa Senhora do Pilar em Ouro Preto, essa ostentação do momento que ele está, do contexto histórico, do ouro, por exemplo, né? A ideia seria desse movimento no Brasil, ao se representar através de uma manifestação ornamentando uma igreja, ou a entrada de uma igreja, ou uma escultura, a ideia disso é exibir o luxo e a riqueza dessa sociedade desse momento, né? Esse é o contexto do barroco colonial. As formas, né? A ideia da arquitetura, por exemplo, é uma ideia que dá uma ideia de movimento sempre. Existe uma ideia muito religiosa presente, a ideia é afirmar o esplendor divino, né? Então o barroco ele tem uma religiosidade muito forte aqui na colônia, né, na América Portuguesa, e esse exagero que eu estava falando tem a ver com um excesso, né, de humanização. Há uma humanização excessiva nessas representações do barroco. Eu estou deixando, como sempre, as imagens para vocês aí, né, no conteúdo do material, e aí vocês podem aproveitar e olhar com mais calma isso, né? Lembrando para vocês fazerem um link disso com as aulas da Marli, porque aí a questão das artes aí fica com ela, né? Eu estou aqui mais para dar para vocês o contexto histórico e social e cultural dessa questão.
Hoje, e isso hoje, nas Minas Gerais, você ainda... Essa foto aqui é recente, ó. Essa aqui, não sei se vocês já deram um rolê lá por Minas, Mariana, Ouro Preto, Congonha, Sabará, aquela região ali precisa ser visitada, precisa ser olhada mais de perto, porque tudo isso está lá como patrimônio histórico e cultural nosso até hoje, né? A ideia é que quando você olha para tudo isso que foi produzido naquele momento, na arquitetura das igrejas, na ornamentação dessas igrejas, as obras de arte, as esculturas, né, que nós temos nessa região nesse momento, você tem traços ali muito importantes relacionados à diversidade colonial naquele momento, relacionados à adaptação dos estilos artísticos para a colônia daquele momento, relacionado à novidade, às novidades, né, que existiam no mundo do século XVIII colonial naquele momento. Você tem uma ideia de... é um movimento, né, o barroco, o mineiro, que representa, de certa forma, a identidade dessa sociedade colonial do século XVIII. Essa sociedade, portanto, materialmente, vamos dizer assim, está representada, está ornamentada por esses elementos culturais que são trazidos pelo barroco, com essa ideia do luxo, da ostentação, do exagero, mas sempre a questão religiosa muito forte, muito presente nisso. Não vamos esquecer também, mais uma vez lembrando da Marli aqui, para vocês fazerem um contraponto aí também de um outro movimento interessante, que é a poesia Arcade no Brasil. Essa ideia também é uma novidade, essa poesia Arcade. Então você tem ela como um contraste do barroco, né? Se o barroco é a questão do luxo, da riqueza, do exagero, né? Nessa poesia você já tem a ideia da simplicidade, a ideia do calmo, né? A ideia do sereno. Então são dois movimentos que se contrapõem na colônia nesse momento. Você tem o Tomás Antônio Gonzaga, um nome, né, dessa poesia Arcade, e também o Cláudio Manuel da Costa, tá? Dois nomes importantes aí desse movimento. Por que eu estou citando ela aqui? Porque ela funciona como contraponto, né, ao barroco, o exagero e o simples, mas os dois movimentos juntos, né, esses dois movimentos artísticos e culturais, eles são novidades. Talvez seja a primeira, né, a primeira vez ou a primeira solução artística para a colônia. Né? Se você pensar em toda a história que eu estou contando para vocês até agora, qual é o movimento artístico, né, genuíno da colônia? Qual é o grande movimento com grandes nomes, com obras que tem a ver com a identidade, com a diversidade dessa sociedade? O barroco funciona como essa primeira solução artística, né, fantástica, e a poesia Arcade também, nesse contexto, funciona como soluções de representações e tal, dessa sociedade, desse momento. Pois bem, esse eu não tenho aqui físico para mostrar para vocês, eu só tenho ele em PDF, tá? Essa coleção você consegue baixá-la toda em PDF, né? Tem uma galera que fez esse serviço aí pra gente, mas tem também os livrinhos, né? Que se você encontrar num sebo aí e quiser me presentear, eu agradeço bastante, tá? Aqui é uma edição do Tudo é História, o Barroco Mineiro, Artes e Trabalho. Como se fosse um resumo do Barroco Mineiro, com os principais pontos a serem analisados. Esse é um texto do Caio Bosch, tá? Se quiser encontrar algum dia por aí, dá pra gente fazer uma análise a partir disso. Tudo bem? Segundo ponto aqui, o nosso segundo passo, né? Vamos falar de alguns nomes, deixa eu acertar ali para vocês. Falar de alguns nomes e algumas questões relacionadas às obras, né, e aos artistas do Barroco. Com certeza, quando eu comecei essa aula, o primeiro nome que veio na sua cabeça, que você consegue lembrar mais facilmente, isso aí é comum, é o Aleijadinho, né? O Aleijadinho, na verdade o Antônio Francisco Lisboa, não vamos cometer aqui, mas entrou para a história como Aleijadinho. Isso aqui seria um suposto retrato dele, né? Tudo suposto. Só uma ideia aqui do Aleijadinho, ele tem uma biografia muito conturbada, tá? Então, acredita-se, né, por essas histórias. Você tem um livro do Rodrigo Bretas, que é do século XIX, que pegou uma fragmentação ali de traços biográficos do Aleijadinho, né, do Antônio Francisco Lisboa, e tentou construir uma biografia dele. Mas é muito polêmica a história dele, e tem uma historiografia ainda muito falha, mas algumas coisas a gente sabe, ou provavelmente foi dessa forma mesmo. Ele provavelmente deve ter nascido em 1738, né, no auge aí da mineração,
e viveu até os primeiros anos do século XIX. Na verdade, ele morreu em 1814. Uma coisa que é interessante, eu não lembro o dia que ele nasceu, acho que foi em agosto, mas o dia que ele morre no dia 18 de novembro. Hoje, para nós, 18 de novembro, muito próximo do Dia da Consciência Negra. Então, tem alguma coisa a ver? Não, mas aqui é legal para a gente lembrar porque o Aleijadinho, ele era um mulato. Ele tinha descendência negra, né? Então ele não era necessariamente uma pessoa branca, tá? Então, acho importante saber disso porque ele foi um gênio, cara, um gênio, assim, uma pessoa com uma visão artística, assim, muito longe dele, né? Nós temos um motivo de um grande orgulho, né, na produção artística brasileira com as obras dele, cara. E é muita coisa. Quem já visitou a região lá sabe que ele está presente em quase tudo. Existe uma certa polêmica ali sobre a autoria de algumas obras, mas assim, o grosso lá a gente consegue sim saber que é dele, né? Eu coloquei uma das situações aqui, que você tem em Congonhas, como é que fala? Oh, meu Deus. Você tem 66 cenas, né, da paixão de Cristo. Então eu pus uma cena só aqui, né, de Cristo aqui com os soldados e tal, com os romanos. Cara, essa cena aqui, ó, você tem 66 cenas diferentes, né, todas esculpidas em pedra-sabão lá na região. Então assim, a obra dele é fantástica. Aí só um detalhe, nessas cenas aqui, tem relatos do pessoal da época que parece que conseguem identificar também uma certa crítica social do Aleijadinho ao que está acontecendo aqui, porque normalmente as pessoas que estão agredindo as pessoas, os governantes, as pessoas que estão fazendo algum tipo de repressão ali, normalmente você consegue identificar um rosto de alguém que daquela sociedade mineira. Então, na hora de representar um soldado romano, por exemplo, maltratando Cristo, o pessoal olhava na cara do soldado romano e falava, esse cara aí parece o fulano, que era um governante, alguém que naquele contexto ali estava sendo contestado, né? Ou no rosto também dos mártires apresentado por ele, você tem relatos de que, fulano de tal ali, por exemplo, Cristo está com o rosto parecido do fulano e tal. Então ele vai meio que mostrando essa atmosfera de crítica social aí também para a época. Só uma curiosidade, né? Ele tem duas fases aí, o Aleijadinho, né? Ele tem uma fase que ele está em Vila Rica, de Ouro Preto, hoje a gente conhece como Ouro Preto, e nessa fase ele ainda não tem a questão muito presente da doença. E depois a segunda fase, que é mais ali na fase da doença dele, ou das doenças, aí seria em Congonhas, né? Então ele tem produções em vários lugares. A história dele é bem polêmica porque assim, essas doenças degenerativas que ele tinha, né, que vai apodrecendo e entortando os dedos e caindo, e tem, assim, ele mesmo chegou a arrancar dedo com formão e tal, né, os dedos do pé, por exemplo. Então ele foi tendo com um tempo muita dificuldade, mas você vê que ele viveu bastante, de 1738 a 1814, né, para quem tinha tantos problemas assim de saúde, mas foi uma vida muito sofrida. Uma fase da vida ele xingava muito, agredia as pessoas, agredia os escravos que ele tinha 3 escravos que funcionavam como uma espécie de aprendizes ali também. Mas a ideia é a seguinte, quando ele foi a doença foi consumindo ele, né? Que doença? Não se sabe direito. Pode ser reumatismo, pode ser lepra, pode ser sífilis, pode ser bolba. Tem várias doenças que, ou talvez ele tenha mais de uma, né? Tenha tido mais de uma. O fato é que esse é um grande artista, um grande gênio da nossa história, né? O Aleijadinho, com certeza. Aqui eu coloquei para vocês o ardo do Santuário de Bom Jesus Santuário de Bom Jesus dos Matozinhos, que fica lá em Congonhas. Aqui tem uma obra muito importante dele, que são essas estátuas aqui, ó, feitas em pedra-sabão. Isso aqui são os 12 profetas. E aí tem toda uma discussão de patrimônio, porque você tem essas obras ali no tempo, né, e elas sofrem vandalismo, elas estão se deteriorando. Então tava uma discussão aí até se não era melhor colocar algumas réplicas ali e preservar essas obras em outro lugar, né? Mas se você for nessa região, com certeza esse é um lugar que você tem que visitar ali, tá bom? Então tem esse grande nome aí da história do barroco brasileiro, que é o Antônio Francisco Lisboa. Ele trabalhou como arquiteto também, tá? Aqui tem um projeto dele de uma igreja, né? Trabalhou na construção, na ornamentação,
principalmente nas esculturas em madeira e em pedra-sabão. Então no final da vida ele amarrando o martelo, o formão na mão, com os dedos tudo atrofinhados, a vida dele é muito triste. Mas vou deixar aí um material para vocês de um vídeo para contar um pouco melhor a história dele e do barroco lá, de 2 reportagens que eu separei para vocês. Tá certo? Tem ainda outro nome importante, né? Esse mais ligado à pintura, né? Esse aqui é o mestre Ataíde. O mestre Ataíde Manuel da Costa Ataíde, né? Então aqui você tem algumas obras do Ataíde como uma grande referência também do barroco. Não vou falar mais especificamente do Ataíde, então a gente vai perder o tempo aqui e o foco. Eu apresentei um pouquinho melhor o Aleijadinho. O mestre Ataíde também é um grande nome do barroco aí, tá? Todas aquelas características iniciais do barroco você consegue perceber nas obras do Ataíde. Visitando essa região vocês vão encontrar bastante coisa também. Teve uma vida muito produtiva, nasceu no século XVIII, morreu no século XIX, se não me engano, 1830. Então ele tem uma produção já... ele é contemporâneo ali do Aleijadinho, mas a produção dele já na parte do... quando estava em declínio a economia da mineração na região. Beleza? Bom, vamos lá, ponto 3 aqui, para as irmandades, né? Esse último passo que a gente vai fazer analisando a região. Esse é talvez o ponto mais importante, né? Porque aqui acontece o seguinte, as irmandades, deixa eu explicar para vocês primeiro o que é. A irmandade é conhecida como ordens terceiras ou ordens leigas, porque elas não têm um vínculo oficial com a igreja, elas não têm um vínculo oficial com a igreja católica, tá? Mas elas são ordens que têm uma religiosidade, normalmente grupos de pessoas que se unem por um determinado motivo e pela devoção específica de um santo. Então toda ordem religiosa desse momento, essas ordens terceiras, elas têm um santo, né? Tipo uma devoção a um santo específico. E em torno desse santo e dessa devoção, os grupos se organizam socialmente para agir nessa sociedade. E essas ordens você tinha desde membros da elite, né, com as suas ordens leigas, né, ou você tinha também as ordens, por exemplo, ligadas aos escravos, as pessoas pretas da época, né. Falo preto porque era assim que eles colocavam lá a denominação de uma das ordens que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Então, essas ordens elas são muito importantes na composição dessa sociedade do século XVIII, porque as festas populares, as festas religiosas, os hábitos das pessoas, o ritmo de vida das pessoas, tinha muito a ver com essas ordens terceiras, ou essas irmandades que eram montadas ali. A ideia deles era assim, vê se não parece um pouco com alguma coisa que você vive até hoje, você ou seus pais. Você tem um grupo de pessoas que se unem em torno de um santo, ou uma santa, e aí começam a fazer eventos para, por exemplo, arrecadar dinheiro, construir uma igreja, reformar uma igreja, ajudar um hospital, ou fundar um hospital, um orfanato, um asilo. Então você tem assim grupos de pessoas que agem nessa sociedade. Isso é muito importante. Na época você não tem uma concepção de Estado da qual você tem hoje. Você está no século XVIII, é colônia, o negócio está meio abandonado, mas a população tem muitas carências, né? Então essa galera começa a se organizar. Um traço também interessante das ordens, né, das irmandades, é que elas começam a patrocinar o barroco, porque como elas constroem e reformam igrejas, né, ou levantam os fundos para fazer isso com as festas e tal, esses fundos então servem para bancar. Eu coloquei aqui para vocês até um recibo, ó. Esse aqui é um recibo do Aleijadinho, que ele recebeu um pagamento para fazer um trabalho numa das igrejas, né? Então você tem essas ordens, essas irmandades financiando o barroco também nessa região. Não seria possível a existência de um Aleijadinho, por exemplo, mesmo sendo um gênio, se não fosse esse contexto do ouro, se não fosse essa riqueza da região, se não fosse a organização dessas ordens, funcionando como uma espécie de mecenas ali, né, para poder patrocinar esses artistas, né? Então tem um contexto aí também que permite uma figura como Aleijadinho existir, que permite o barroco nessa região. E as irmandades elas são um bom exemplo disso. Então você anota, por favor, que as irmandades elas têm um papel social muito importante, muito presente dentro dessas sociedades. E isso vem até os dias de hoje. Eu coloquei para vocês aqui uma festa, né, uma comemoração, se eu não me engano acho que é no mês de julho que acontece, no começo de julho,
até hoje em várias cidades de Minas Gerais, que é a festa de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, ou dos Homens Pretos, né, como era chamado na época. Então você tem as irmandades que estão mais ligadas às elites e tem as mais ligadas ao povão. E cada uma constrói, por isso que você vai passear lá, tipo Ouro Preto, Mariana e tal, você tropeça em igreja. Tem uma igreja aqui, né, outra esquina tem outra, tem muitas igrejas, né? Que essas igrejas são fruto, então, dessa organização. Cada comunidade, cada grupo vai organizando para si uma forma de representar a sua religiosidade, né? E no caso específico, né, dos escravos, ou dos escravizados, melhor dizendo, você tem um apego com alguns santos, né? Você tem o São Benedito ou a Nossa Senhora do Rosário. Aí tem uma lenda, né, uma tradição antiga de que a imagem de Nossa Senhora teria aparecido no mar, e aí os indígenas teriam chamado, ela não teria vindo, e que aí os brancos teriam chamado, ela não teria vindo, e aí por último deixaram que os escravos chamassem ela, né? E aí os escravos tocando tambores e tal, e homenageando ela, ela resolveu se aproximar e desceu, então saiu das águas, né? E veio para a terra. Então ela seria aí a mãe protetora, a Nossa Senhora protetora, aquela que está olhando também pelos mais os mais violentados dessa sociedade, né? Existia também um esforço da Igreja Católica nessa história, nesses mitos, para conseguir também alguma identificação, né? Uma espécie, juntando aí todo o sincretismo religioso da época, para você conseguir converter ao cristianismo aqueles africanos, né, escravizados. Então era preciso criar ou aceitar, pelo menos, essa referenciação de uma santa, né, da Nossa Senhora, que também olha pelos escravos, também olha pelos homens pretos. E aí você tem uma irmandade importante na região das Minas Gerais, que é essa irmandade da Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, que tem as suas festas e o seu jeito de organizar esses grupos, né? E vem com o tempo, até hoje, lógico, sofrendo adaptações. Essa foto é uma foto recente, não é do século XVIII, que não tinha, mas ela tem um papel social bastante importante dentro dessa sociedade. Ou seja, finalizando, existia uma competição entre essas igrejas, entre essas irmandades, na verdade, para ver qual era a igreja ou a irmandade mais rica, que mais ostentava, a mais bonita, né? Então as igrejas geram uma espécie de competição ali na região. Por isso tanta igreja lá, assim, né? Na verdade, para atender todo mundo não precisaria de tanta igreja, mas já que cada igreja representa um grupo, um momento, um contexto e tal, daí tantas igrejas assim lá na região, tá bom? Isso é importante porque eu pedi para você lembrar se na tua vida tem alguma coisa, ou dos seus pais. Cara, isso é muito importante para a socialização das pessoas, né? Até hoje você tem festas religiosas que são ou não oficialmente ligadas com a igreja, mas grupos, né? Os vicentinos, os carmelitas, tem uma galera aí também que vai se organizando, e a partir dessas festas, dessa representação, você junta tudo. Você junta a questão da religião, você junta o passado desse grupo, no caso dos africanos, você junta a culinária, você junta elementos da música, da dança, das artes de uma forma geral. Então essas irmandades, elas compõem aí uma socialização da sociedade do século XVIII, colonial, que é muito importante para a gente conseguir entender esse povo aí do século XVIII na região das Minas. Tá bom? Tranquilo? Então, ó, o que nós fizemos aqui? Falamos do Barroco mineiro, falei para vocês do Barroco, só alertei que existe o Barroco na Europa, mas aqui nós temos uma novidade, nós temos uma primeira solução aí do Barroco mineiro, junto com a poesia Arcade e tal. Falei das particularidades e das principais características do contexto histórico desse Barroco mineiro. Aí depois nós falamos ali de algumas obras, de alguns artistas, né? Na verdade falamos dos artistas, exemplificando com algumas imagens. E aí falei um pouquinho melhor do Aleijadinho e mostrei também algumas obras do mestre Ataíde, para exemplificar essa questão das obras do Barroco no Brasil. E por último agora nós vimos a importância, né, desse papel social exercido por essas ordens leigas, ou ordens terceiras, ou irmandades que existiam, atendendo desde os interesses das elites locais, né, do pessoal mais rico e tal. Aliás, o pessoal mais rico ia estudar fora, ia estudar em Coimbra. Essa galera aí da poesia Arcade, por exemplo, o Tomás Antônio Gonzaga foi estudar fora. Aqui é muito difícil. Primeira escola, vamos dizer assim, Mariana, o seminário de Mariana, 1750, e aí muito precário. Mas essas irmandades atendiam desde as elites, né, até os grupos mais populares, né, os grupos miscigenados, inclusive os escravizados também, com a Irmandade Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Tudo bem? Espero que com esse papo hoje
nós tenhamos então uma melhor, né, compreensão dos elementos e manifestações e representações culturais que compõem a identidade dessa sociedade colonial do século XVIII e de certa forma ajuda a explicar até o mundão de hoje com toda essa questão da religião, da mistura, do sincretismo e dessa socialização que nós fazemos no Brasil até hoje a partir das irmandades, desses grupos não oficiais, né? Desses grupos não ligados ao Estado necessariamente, não ligados oficialmente à igreja, mas de pessoas que têm uma intenção de congregar os seus pares, né, pessoas, e reformar alguns lugares, criar outros lugares, ajudar de uma forma geral. Tudo bem? Então essa foi a aula 13, né? Cultura e Sociedade da região das Minas. Chega, né? Muito obrigado, bom dia, boa tarde, boa noite, valeu!